A seguir, Hora da Notícia. A primeira turma de mediadores comunitários de Passo Fundo. A população vai buscar pelo serviço de graça a partir da próxima semana. A UPF completa hoje 50 anos de criação e nós vamos mostrar como diferentes crenças fizeram parte dessa história. E ainda na série de reportagens sobre o surgimento do ensino superior em Passo Fundo, nós vamos mostrar a formação da Sociedade Pró-Universidade e do Consórcio Universitário Católico, que deram origem à UPF. Hoje é quarta-feira, é 6 de junho, é aniversário da UPF, é hora da notícia. Os funcionários da empresa Codepas de Passo Fundo seguem paralisados desde ontem. A greve interferiu nos serviços de transporte coletivo, no recolhimento de lixo e também no estacionamento rotativo da cidade. Os trabalhadores da empresa recusaram a última proposta de reajuste salarial apresentada na segunda-feira. A Codepas espera que um acordo seja feito hoje com os trabalhadores. Caso contrário, a empresa vai ingressar no Tribunal Regional do Trabalho, alegando irregularidade na greve, por não terem cumprido com o aviso prévio de 72 horas e também o mínimo de 30% de funcionamento da frota nas ruas da cidade. Por mais de um ano, 23 pessoas aqui de Passo Fundo se dedicaram a estudar e entender legislação, abordagem e o comportamento humano. Tudo para se tornarem mediadores comunitários. Bom, a primeira turma já está formada e a partir da próxima semana começa o atendimento para a comunidade. Agora você entende o que esses mediadores fazem e de que forma eles podem lhe ajudar. Tanta gente andando por aí. Impossível que ninguém tenha pelo menos um conflito para resolver. A prova disso é o nosso judiciário. No início desse ano, a estimativa era de mais de 100 milhões de processos tramitando em todo o país. A questão é, será que todos esses processos são realmente necessários? Será que não daria para resolver alguns casos de outra forma? É aí que entra o trabalho dos mediadores comunitários. Uma turma de 23 pessoas se formou aqui em Passo Fundo para atender essa demanda da comunidade. Por aqui, a mediação vai focar nos conflitos que envolvem valores. É todo o processo que gere juízo, né? Cheques, contratos de locação, condomínios, prestação de serviço, prestação de serviços escolares, né? Por exemplo, vara de família nós não vamos atuar, qualquer área criminal nós não vamos atuar, apenas o que gera juízo de valor disponível. O trabalho faz parte da organização Mediar Brasil. O conflito ele tem uma razão material, ele pode surgir por uma questão econômica, material, mas ele se fortalece, ele se estabelece por uma razão emocional. A essência dos mediadores é trabalhar para que aqueles dois que estão ali em divergência, primeiro se percebam como seres humanos, que cada um deles tem a sua interpretação. Essa é a primeira lógica. Cada um tem a sua interpretação. E por isso mesmo, por eles estarem absolutos na sua convicção, eles se dificultam o relacionamento e disso gera um conflito. As nossas audiências são momentos em que os mediadores comunitários convidam e oportunizam que os outros seres humanos tenham ali o espaço que eles não estão se permitindo para que possam dialogar e eles, como meio, fazem então essas conexões. A mediação é a etapa que vem antes de um processo judicial. Em Passo Fundo, o trabalho dos mediadores é voluntário e de graça para toda a população. E olha só, o atendimento começa na próxima segunda-feira, dia 11, na sede da Mediar Brasil. Fica na Rua Independência, número 815, sala 201. O atendimento ele vai ser da 1h30 da tarde até às 6 horas da tarde. A destinação de recursos para demandas da região que deve ser definida na consulta popular deste mês. Esse é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana, que foi ao ar ontem à noite. O
programa tem reprise hoje às 8 horas da noite e também na sexta às 11 da noite. Veja um trecho. Nós temos aqui no Colégio de Produção 91 projetos, onde desses 91 projetos, alguns projetos foram definidos pelas secretarias para que pudessem ser levados às comunidades, nas assembleias municipais, e essas, então, optassem por projetos que possam ir para votação. Porque a consulta ela tem dois viés. Um é captar recurso para projetos. Outro é possibilitar que a comunidade, que a gestão pública, através dos comudes, discutam políticas públicas para o seu município, que necessariamente não precisa receber recursos da consulta popular, mas que ela entre na pauta dos gestores dos municípios, da região, do estado, como necessidade. O Conselho Municipal de Desenvolvimento, em especial, é um conselho que ele tem muita importância nessa identificação das demandas. Então, comentávamos antes que o conselho, o espaço do conselho, ele acaba sendo, de certa forma, até um embrião, né, para a própria consulta popular. Sim, porque sim, ele é fundamental, começa ali, né, no Conselho Municipal. Ele começa ali, identificando as demandas, as necessidades, fazendo essa discussão com a comunidade, tratando essas demandas e aí levando para os fóruns do Cored, né? Então, a gente entende, assim, que o Conselho, ele deve ser, a participação no Conselho pelas pessoas devem ser estimuladas. É importante que as pessoas participem, né, estejam ativas no Conselho, né, representem as entidades, os segmentos, enfim, para que nós possamos, neste fórum de participação democrática, e que é uma conquista tão cara, né, à nossa sociedade, nesse período de redemocratização que vivemos, então é importante que as pessoas participem, né? Líderes de diferentes crenças estiveram aqui na UPF para celebrar os 50 anos da universidade, é o que a gente mostra depois do intervalo. Termina hoje o prazo de inscrição para o vestibular de inverno aqui da UPF. As provas acontecem nesse sábado, dia 9. Para mais informações, você pode ligar para o 0800 ou também acessar o site do vestibular. E a Defesa Civil emitiu um alerta ontem para uma onda de frio aqui na região. Uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas até sábado. Veja os detalhes na previsão do tempo. Previsão de uma quinta-feira com céu encoberto em Passo Fundo e sol predominando no decorrer do dia. Temperaturas baixas, mínima de 7 e máxima de 14. A sexta-feira será de ainda mais frio, mas o tempo fica limpo sem chuva. O sol predomina, mínima de 3, máxima de 13 graus. Neste dia 6 de junho, a UPF está completando 50 anos de fundação. Bom, e para comemorar essa data, o Hora da Notícia de ontem foi especial, como você vê aí nas imagens. Nós apresentamos reportagens sobre a história da instituição que mudou uma região. Também ouvimos a avaliação do atual reitor da UPF, ouvimos também as perspectivas da nova reitora da instituição, que assume o cargo no mês que vem. Também recebemos a presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo. E olha, você pode rever esse programa pelo Facebook e também pelo YouTube. É só digitar lá UPF TV. Bom, e a universidade também será homenageada hoje durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão vai acontecer no Palácio 20 de Setembro, do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. A iniciativa foi do deputado aqui da região de Marau, Vilmar Zanquim. O crescimento da UPF se deu com a ajuda de muitas pessoas. E para agradecer a colaboração de tantas crenças que a universidade, então acabou celebrando um momento ecumênico. Veja só. 7 autoridades religiosas subiram ao palco para representar todas as crenças que fizeram parte da construção da universidade. Todos compartilharam sua religiosidade a partir de orações, leituras e música. A Big Band comunitária aqui da UPF deu o tom do encontro. Aleluia.
Na verdade, quando nós olhamos por tudo que nós construímos na nossa vida, nós percebemos que ela tem duas dimensões, uma material e uma espiritual. Nós celebramos muito as conquistas materiais e sentimos a necessidade de ter um momento reflexivo como foi esse, de pura espiritualidade, para agradecermos tudo aquilo que nós recebemos, pelos dons, pelos talentos que nós temos, pela bela missão que está em nossas mãos e que nós estamos conseguindo dar conta. Mesmo com doutrinas diferentes, no fim todos desejavam o mesmo: votos de prosperidade, sabedoria e que daqui 50 anos a UPF siga comemorando sua caminhada. Comemorar os 50 anos da UPF, nós produzimos uma série de reportagens especiais sobre o surgimento do ensino superior em Passo Fundo. Hoje você vai conhecer um pouco da Sociedade Pró-Universidade e também do Consórcio Universitário Católico, as duas instituições que se uniram, formando então a Universidade de Passo Fundo. Foi em meados dos anos de 1950 que a comunidade em Passo Fundo intensificou o trabalho em torno das escolas de ensino superior. Afinal, era preciso atender à demanda dos jovens que saíam do ensino médio e desejavam ingressar em uma faculdade. A década marcou o surgimento de duas instituições de curso superior, as matrizes da futura UPF, que se constituiu somente em 1968. Após uma longa história de dificuldades e muitos conflitos. Mas antes de falar em UPF, é preciso voltar em 1950, quando é formada a Sociedade Pró-Universidade, a SPU, em resposta aos anseios da comunidade. A SPU demorou 6 anos para implantar a primeira escola superior de Passo Fundo, a Faculdade de Direito, em 1956. Faculdade de Direito de Passo Fundo, recém-instalada. É também em 56 que surge a segunda instituição, o Consórcio Universitário Católico, a CUC, que começou a funcionar um ano depois, com os cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas, com a preocupação voltada na formação de professores. Era 1957. A cidade comemorava o centenário. E foi a partir deste ano que outros cursos foram instalados na SPU: o Instituto de Belas Artes, Economia, Agronomia e Odontologia. Padre Alcides, o consórcio universitário ia bem. O que aconteceu com a Sociedade Pró-Universidade? Eu acredito que no início as pessoas não estavam tão bem preparadas para projetar e para levar adiante um projeto da envergadura de um centro universitário de qualidade no interior do país. De um lado, o esforço em organizar o ensino, estruturar e reconhecer alguns cursos. Do outro, a pressão e a influência de movimentos políticos que prejudicaram o crescimento da SPU, entidade de caráter privado que sofreu interferência da gestão municipal, do governo estadual e passou por uma intervenção federal. Essa intervenção na SPU, que veio a dar origem à universidade, foi algo muito polêmico e que praticamente dividiu a sociedade de Passo Fundense por muitos e muitos anos. Podia ter acontecido o fechamento do ensino superior, mas houve consequências sérias para o ensino superior. Atrasou, pelo menos por diversos anos, a evolução dos cursos das faculdades em Passo Fundo. A ideia propriamente de universidade, ela começou a tomar força em 1964. Até ali andavam as duas instituições, paralelas, cada um buscando se aperfeiçoar. Os professores, ninguém recebia remuneração. Era totalmente trabalho gratuito, para que tivesse os recursos para ir investindo aos poucos, montando a biblioteca, montando laboratórios, E na época a SPU
ela tinha construído um belo patrimônio já, e que era para iniciar a construção do campus onde é que está atualmente a UPF. Em 64, houve uma intervenção na sociedade pró-universidade. Eles eram políticos partidários de um segmento que tinha os seus opositores. Não aceitavam aquela situação, porque o ensino superior era uma fonte de poder e de prestígio político, ainda é, em Passo Fundo e na região. Tanto que o Dr. Rei Santos tentou ser, ainda quando a SPU funcionava a todo vapor, tentou se eleger deputado federal, com as melhores intenções, eu reconheço. E aí as interferências políticas não foram positivas. O político partidário, ele tem uma maneira de ver os problemas. Foi assim na época. Essa interferência político-partidária, em vez de ajudar, acabou atrapalhando. O Consórcio Universitário Católico estava ainda no Colégio Conceição, uma entidade, e o SPU era ali na Avenida Brasil, onde está o Campus 3 hoje. Tinha a Faculdade de Odontologia, tinha o Belas Artes, tinha o Direito, tinha a Economia lá e a Agronomia lá fora no campus. As autoridades acharam que eram não administrativamente convenientes como estavam sendo executados. Não estou acusando ninguém, mas me parece que o problema ali foi de quem vai mandar a SPU de acordo com a conjuntura política da época. Eu estava lá, um sábado, às 2h da tarde, ali era Faculdade de Teologia, Faculdade de Direito. Eu ia sair ocasionalmente e o prefeito de então entrou com os tratores lá, com os tratores da prefeitura. Foi o tratoraço, o famoso tratoraço. Que a ideia, a briga era tamanha entre as partes, se eles não fizerem, se juntassem, Passo Fundo não evoluía, ou evoluía quase nada. O governo do estado interviu na SPU, destituiu os diretores, fechou cursos e... Aí o doutor Murilo Anes assumiu a direção da sociedade. Eu era professor da Faculdade de Direito e tinha um trânsito livre, independente de política, é que eu tinha sido nomeado interventor. O Meneghetti me disse, você vai lá, assume, faz um levantamento de uns 10 dias, convoca a eleição e deixa a interventoria. Foi o maior abacaxi que eu conheci na minha vida. E ele tinha muita proximidade com o padre Alcides, e os dois, juntando as forças, pensaram realmente que daria para formatar uma universidade. Acho que essa intervenção foi um passo inicial para promover a integração das duas instituições de ensino superior para formar uma universidade. E isso, graças a Deus, aconteceu logo em seguida, em 68. E depois foi provado pelo ministro da Educação que ele nunca interviu, e ele, ministro que não tinha poderes para intervir, nem o governo do estado tinha, foi uma entidade privada. Ela podia intervir assim, fechar um curso, porque não estava atendendo a qualidade do curso de cidades básicas, mas não fechar uma instituição de ensino. Se permanecesse aquela situação, não teria sido uma universidade comunitária como ela se tornou, tão modelar, penso eu, como ela ficou tão grande, porque ela seria uma simples universidade, se chegasse lá, uma universidade particular, dominada por um grupo político. Essas foram as informações de hoje. E olha, se você quiser rever as nossas reportagens, é só nos acompanhar pelas redes sociais. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao 12h30 com novas informações.